Gente, como calcula as medidas de dispersão? O famoso desvio padrão e o famoso... a famosa variância e o famoso desvio padrão. Desvio. Primeiro desvio. O que é desvio de uma informação? Eu vou lá e faço um cálculo de uma informação. Faço um cálculo qualquer. Tem um levantamento estatístico. Perguntei para 10 pessoas a idade dessas pessoas. Esse XI é o desvio da sua idade, é o valor da sua idade menos a média. X com a barra em cima significa a média. Então eu fiz lá, calculei a média de 10 pessoas numa sala, a média deu 17,4. Aí eu vou lá e aí você vai calcular o seu desvio. A sua idade é 16, você faria 16 menos 17,4. O seu desvio é menos 1,4. A minha idade é 20, eu faria 20 menos 17,4. O meu desvio é 2,6. Então, o desvio de cada informação é a informação menos a média de todos os valores encontrados. Esse é o primeiro passo, isso é o desvio. Segundo passo, olha que loucura. A variância é a média dos quadrados dos desvios. Eu vou pegar todos os desvios, elevar ao quadrado e tirar a média deles. Isso chama variância. Já o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Vamos lá então, o que é a variância? É a média dos quadrados dos desvios. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Na prática, o desvio padrão é mais útil que a variância e ele entra no que a gente chama de curva normal ou curva gaussiana de distribuição. Eu nunca vi numa prova de vestibular cobrar isso com tanto afinco. No máximo, ele pede para você, no Enem, interpretar o significado disso ou ainda calcular. Então, eu vou te ajudar por hora, agora, nesse momento, a interpretar. Depois eu mostro um exemplo numérico. Interpretar o seguinte: quanto menor é a variância ou o desvio padrão, tanto faz, quanto menor o desvio padrão ou a variância de um levantamento estatístico, significa que os dados coletados são mais homogêneos, estão mais próximos da média. Se eu for numa turma de... Ó que legal, que fácil. Se eu for numa turma de segundo ano do ensino médio e perguntar para todo mundo a idade, é difícil a idade variar. Quando eu for calcular o desvio padrão desse levantamento, vai dar bem baixo, porque todo mundo tem a idade muito próxima. Se eu for numa sala de faculdade e calcular o desvio padrão, ele vai dar maior, indicando que naquela sala as pessoas têm idades mais variadas. Se eu fosse perguntar, imagina que a gente está na sala de aula, todos vocês na sala de aula, eu fosse perguntar quantos reais cada um de vocês tem no bolso, ia dar um desvio padrão. Se eu fosse perguntar entre os professores, ia dar um desvio padrão menor, porque os professores não teriam nada, tudo quebrado, pobre. Desvio padrão e variância mede o quanto é homogêneo. Quanto mais baixo o desvio padrão ou a variância, mais próximo da média estão todos os dados coletados. Quanto mais alto o desvio padrão ou a variância, mais irregular são os dados coletados, mais eles se afastam da média. Entenderam? Então, eu vou dar um exemplo bem numérico aqui. Ó. Eu tenho esses 4 números, 5, 4, 6 e 7. Vou calcular o desvio padrão. Eu tenho esses 4 números, 5, 7, 20 e 30. Vou calcular o desvio padrão. Nesse segundo caso, o desvio padrão vai dar muito maior, porque os números estão mais espalhados. Pegaram? Então agora eu vou com um exemplo numérico para você. Time, sobre as medidas de dispersão. Então, fazendo um exemplo numérico, a gente tentou entender o que é desvio, o que é variância e o que é desvio padrão. Vamos aqui para o exemplo numérico para ficar bem fácil. Primeiro vamos pegar um levantamento estatístico com 4 dados para ficar facinho. Então, 4 ou 5 dados. Vou pôr x1 igual a 2, x2 igual a x3, que é igual a 3, x4 é igual a 4 e x5, deixa eu fazer uma conta aqui, 6, 10, 12, x5 é 8. Então, eu tenho 5 valores aqui. Primeiro passo, calcular a média. Então, primeiro passo, calcular a média, que é 2 mais 3 mais 4 mais 8 dividido por 5.
Então, a média deu 4. Deu 20 dividido por 5, que deu 4. Alex, por que você falou x2 igual a x3? Mano, porque isso é um exemplo. Eu tenho essas informações porque eu que inventei. Estariam no enunciado ou algo do tipo. Então, a média deu 4. 2. Vamos calcular os desvios. O desvio de cada um. O desvio da informação 1, da informação 2, que é igual da informação 3. O desvio da informação 4, o desvio da informação 5. Desvio é o valor menos a média. Então, 2 menos 4, menos 2. Aqui daria 3 menos 4, menos 1. Aqui daria 4 menos 4, 0. E aqui daria 8 menos 4, 4. Então, eu tenho 5 informações e calculei o desvio de cada um. Terceiro, vamos calcular a variância? Variância é média dos quadrados dos desvios. Vamos calcular a média dos quadrados dos desvios. Seria assim, ó, desvio 1 ao quadrado, mais desvio 2 ao quadrado, esqueci de pôr o 2 embaixo, mais desvio 3 ao quadrado, mais desvio 4 ao quadrado, mais desvio 5 ao quadrado, tudo isso dividido por 5. Então, vai dar menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado vezes 2, mais 0 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Por que o menos 1 ao quadrado ficou vezes 2? Porque o do desvio 2 e o do 3 dá igualzinho, né? Então, vamos calcular a variância aí. A variância vai ficar 4 mais 2 mais 0 mais 16. Tudo isso dividido por 5. Ou seja, a variância deu 22 dividido por 5, ou 4,4, é isso? Acho que é. 4,4. Essa é a variância. E o terceiro, o quarto, desculpa, que seria o desvio padrão. Como calcular o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Teria que calcular a raiz de 4,4. Deixa eu fazer rapidinho de cabeça aqui. Onde é que está a calculadora de cabeça aqui? E não tem raiz. Raiz de 4,4. Aproximadamente 2,10. Esse desvio padrão, para os dados que eu tenho, ele é um desvio padrão muito grande. Para você ter uma ideia do que significa, essa última parte é mais para ilustrar, aproximadamente 65% do meu levantamento estatístico sempre fica entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. A média deu 4. Se eu fizer 4 menos 2,10 e 4 mais 2,10, mais ou menos 2/3, eu vou ser mais preciso aqui, aproximadamente 67%, 2/3 do levantamento estatístico fica dentro desse intervalo. Essa é a teoria, esse é o motivo pelo qual a gente estuda desvio padrão e variância. Espero que você tenha entendido esse exemplo. No caso da prova, vai cair para você interpretar ou para você calcular uma dessas grandezas. Certo, time? Valeu!